Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Não sei se você já pensou, mas ir ao espaço sideral deve ser uma experiência inigualável. Deixar o planeta natal para se aventurar no frio e inóspito vazio cósmico é uma missão designada apenas a alguns poucos homens e mulheres. Esses indivíduos abençoados, ou quem sabe até amaldiçoados, precisam passar por diferentes obstáculos quando estão fora da Terra. E alguns deles relataram experiências extremamente assustadoras. Um dos relatos vem do ex-astronauta Story Musgrave e envolve um estranho animal. Franklin Story Musgrave é o único astronauta que voou a bordo de todos os 5 ônibus espaciais: Endeavour, Discovery, Atlantis, Challenger e Columbia. Musgrave também esteve no espaço 6 vezes diferentes, pouco abaixo do recorde de 7 de Franklin Sean Diaz e Jerry Ross. Há 30 anos, ele fez história ajudando a consertar o frágil telescópio Hubble. Desde o fim dos anos 40, animais foram enviados para o espaço como parte de experimentos. Os primeiros foram macacos e camundongos. Depois, ratos e coelhos também foram usados pelas equipes soviéticas em missões do tipo. Cachorros foram usados posteriormente e, atualmente, diversos bichinhos já visitaram o espaço. Entre eles estão porquinhos da Índia, chimpanzés, gatos, tartarugas, moscas e insetos diversos. Porém, o animal que Musgrave viu em uma de suas missões não foi nenhum desses. Na verdade, em 2 de suas missões. O astronauta viu um estranho tipo de cobra no espaço, que tinha por volta de uns 2,5 metros. O estranho ser, que não deveria estar ali, segundo o estadunidense, perseguiu o homem por um curto período de tempo. Os encontros foram descritos numa entrevista na série televisiva Sightings, de 1995. Musgrave disse que viu as ondulações internas do ser, o que comprovava ser uma serpente. O restante da entrevista também é bastante interessante. O antigo oficial da NASA afirmou que, quanto mais os astronautas navegam pelo espaço, mais encontram coisas diferentes, como várias outras criaturas vivas. Abre aspas para Musgrave. Alguns incrivelmente primitivos, mais primitivos, alguns apenas proteínas se unindo, aminoácidos, alguns apenas organismos unicelulares e outras civilizações que existem há 1 milhão de anos e que estão fazendo tipos de coisas inimagináveis. No entanto, um tempo depois, o discurso do ex-astronauta pareceu voltar um pouco atrás. Isso porque, ao ser perguntado pela revista Omni sobre a suposta cobra extraterrestre, Musgrave disse que uma explicação lógica seria de que se tratava de uma vedação dos motores principais feita de borracha. Suas alegações mais impressionantes vieram numa entrevista dada à Forbes. Perguntado sobre a existência de vida alienígena, Musgrave disse que existem milhões ou até bilhões delas. Segundo ele, só não admitimos tal verdade porque pensamos que somos o centro do universo. O principal argumento do ex-astronauta é estatístico. As estatísticas mostram que existem bilhões e bilhões de planetas que possuem vida biológica. Se eles se comportaram bem e agiram juntos, cuidaram de si mesmos, ainda levarão milhões de anos para que essas pessoas tenham evoluído, tenham desenvolvido uma tecnologia que levaria a viagens estelares. Eles estão fora dos seus próprios sistemas solares, talvez também fora das suas próprias galáxias. De Musgrave, vamos para Neil Armstrong. Há um tempo atrás, surgiram relatos de um suposto diálogo entre os astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin, então na Apollo 11, com o Centro de Controle da NASA em Houston, no Texas. Na conversa, Armstrong revela ter avistado OVNIs tanto no caminho até a Lua quanto ao chegar no satélite. O relato afirma que eram enormes espaçonaves aparentemente espionando tudo. No entanto, a questão não passa de um exagero.
Os tripulantes da Apollo notaram flashes de luz passando por eles quando estavam rumo à Lua. Tais luzes vieram de segmentos do próprio veículo de lançamento deles, o Saturno V. Especialmente 4 painéis que foram descartados após o lançamento. Os tais documentos secretos da Lua que revelaram o suposto diálogo eram falsos. As transcrições secretas da Lua do escritor de ficção científica Otto Binder e dos tabloides daquela época parecem ter sido inteiramente fabricadas. Operadores de rádio amadores na Terra monitoraram de forma independente muitas das transmissões reais e ouviram as mesmas coisas que a NASA divulgou oficialmente ao vivo. Ninguém ouviu nada sobre gigantescas espaçonaves nos observando. Um outro relato estranho sobre o espaço, mas dessa vez verdadeiro, vem de Yang Liwei, o primeiro chinês a ir ao espaço. Quando saiu da Terra em 2003, o astronauta estava sozinho em sua espaçonave. Mesmo assim, ouviu um som de impacto repentino vindo do lado de fora, como se algum visitante estivesse batendo a porta e querendo entrar em pleno espaço. Em suas palavras, havia alguém batendo no corpo da espaçonave, como se batesse um balde de aço com um martelo de madeira. Porém, a fonte do barulho não parecia ser dentro do veículo, e muito menos de fora. Yang nunca descobriu de onde veio o barulho, seja durante a missão ou após o seu retorno. Suas tentativas de recriar o som para os especialistas identificarem também fracassaram. Por isso, o mistério permanece até hoje. O fenômeno é estranho, já que o espaço não possui ar. O som, uma onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Portanto, no vácuo do espaço, não há propagação de som. No entanto, algumas possíveis explicações foram levantadas. O professor Goh She-Hyun, da Universidade de Singapura, disse que pode ter sido algo físico batendo na espaçonave. O seu colega Wee Seng-so trouxe outra resposta. Para ele, é possível que a expansão e a contração da espaçonave tenha causado ruído, principalmente porque a temperatura externa do veículo pode mudar muito quando em órbita. De acordo com a mídia chinesa, outros astronautas chineses posteriormente também ouviram algo parecido em missões. Como Yang Liwei avisou sobre o ocorrido, o fenômeno não assustou tanto os novatos. Atualmente, o primeiro chinês a chegar ao espaço não vê a sua experiência como algo fora do normal. Se já é meio suspeito ouvir um som no espaço, imagine só como fica o coração de um astronauta ao ouvir música quando está fora da Terra. Foi isso que aconteceu com tripulantes a bordo da Apollo 10, quando estavam num distante lado da Lua. Os astronautas não sabiam se estavam ouvindo coisas ou se realmente havia música vindo atrás da Lua. Eles ouviram um barulho musical espacial monótono quando estavam passando pelo lado de trás da Lua no final dos anos 60 e pensaram que ninguém acreditaria quando eles contassem. A música começou quando estavam num trajeto de 60 minutos numa cápsula em volta da Lua e a nave estava fora do alcance da Terra. Os astronautas Eugene Cernan e John Young imediatamente falaram: "Estão ouvindo isso? De onde está vindo?" Sounds remain a mystery for decades, until another NASA probe uncovers a possible clue to their nature. O som durou cerca de 1 hora e foi gravado, mas mantido em segredo pela NASA até o ano de 2008. O evento ocorreu 39 anos antes, quando a Apollo 10 entrou na órbita lunar em 1969. A causa do som foi discutida e uma possibilidade é a de que tenha sido uma interferência de rádio por conta de um campo magnético ou pela atmosfera. Porém, a Lua não tem campo magnético e a sua atmosfera é muito fraca para provocar um som assim. Uma outra hipótese seria uma interferência entre as rádios do módulo lunar e do módulo de comando. Michael Collins, piloto da Apollo 11, disse que também ouviu a estranha música quando estava no lado escuro da Lua. No entanto, quando contatou os engenheiros, foi informado de que não passava de uma interferência de rádio. Em seu livro Carregando o Fogo, uma jornada de astronauta,
Collins disse que o som começou quando os rádios estavam ligados e próximos uns aos outros. Em contrapartida, a bizarra música parou quando o módulo lunar aterrissou na Lua com Neil Armstrong e Buzz Aldrin. A questão ainda permanece em aberto. Outro homem com fortes alegações após trabalhar no espaço é Alan Bean, o homem na segunda missão tripulada para a Lua e o quarto homem a pisar em sua superfície. Bean foi um dos 3 a bordo da missão Apollo 12, que esteve na Lua durante 5 dias em novembro de 69. Suas experiências fizeram com que desenvolvesse interessantes opiniões sobre a existência de alienígenas. Para ele, era improvável que alguém do espaço sideral já tenha nos visitado. Um dos argumentos usados por ele é que civilizações mais avançadas são mais altruístas e amigáveis. Portanto, caso estivessem aqui, mostrariam seus estudos avançados sobre os nossos problemas, como câncer, por exemplo. Em suas palavras, eles teriam pousado e dito: viemos em paz. E sabemos pelos nossos estudos que você tem um câncer que mata pessoas. Nós resolvemos esse problema há 50 anos. Aqui está o dispositivo que colocamos no peito de uma pessoa que vai curá-lo. Vamos mostrar a você como fazer isso. Segundo Bean, isso é o que a humanidade faria caso atingisse um elevado nível de conhecimento no futuro. Ajudaria outras civilizações. Apesar de acreditar que extraterrestres nunca nos visitaram, o astronauta falecido em 2018 não tem a menor dúvida de que existe sim vida fora do nosso planeta. Estatisticamente falando, existem bilhões de estrelas e inúmeros planetas em volta delas. Portanto, é extremamente provável que exista vida em algum lugar. Abre aspas. Talvez alguns deles sejam como a nossa vida era há 100 mil anos atrás. Alguns deles podem ser como somos agora. E provavelmente há alguns por aí que estão 10 mil anos no futuro a partir de onde estamos agora. Bean abandonou a NASA em 81 para se tornar um pintor. Em suas pinturas, o ex-astronauta representava suas experiências espaciais, o que incluía suas caminhadas na Lua. Ainda vivo, o explorador disse que poderia viver 185 anos e ainda não teria explorado todos os temas sobre o espaço em suas pinturas. Seu trabalho, que acontecia ininterruptamente durante a semana, usava equipamentos pertencentes à temática. Suas obras eram vendidas num site próprio por centenas de milhares de dólares. Uma experiência mais assustadora aconteceu com Jim McDivitt, e quando ele estava a bordo da missão Gemini 4 em 1965. No espaço, Jim observou um objeto voador não identificado no formato de uma lata de cerveja passar por ele. Anos depois, ao ser perguntado na TV, Devitt disse que viu algo do lado de fora da espaçonave que não conseguiu identificar e que provavelmente ninguém conseguirá identificar. Na ocasião, o seu parceiro de missão, Ed White, estava adormecido. Abre aspas para Jim. Estava girando. Eu notei algo na frente que era uma forma cilíndrica branca com uma haste branca saindo de um canto. Parecia uma lata de cerveja com um lápis liso para fora. Eu então peguei 2 câmeras e tirei fotos disso, mas, no entanto, as fotos tinham uma qualidade tão ruim que não serviram para nada. A explicação do evento veio por meio de um pronunciamento do astronauta em 1999. O suposto veículo voador alienígena não passava de um reflexo dos parafusos nas janelas. As janelas da nave tinham várias camadas de vidro para que, caso uma quebrasse, não houvesse um desastre, claro. Quando o sol batia nas janelas, as imagens eram multiplicadas em cada uma daquelas camadas, e assim, um simples parafuso refletido se tornou uma espécie de OVNI no espaço. Bom, não sei vocês, mas eu achei uma explicação bastante estranha. Mas por último, vamos falar do avistamento feito pelo astronauta Leroy Chiao. Chiao foi comandante da Estação Espacial Internacional por 6 meses e meio. Quando ele estava numa caminhada espacial com um companheiro, ambos estavam instalando antenas de navegação. Nesse momento,
O comandante viu várias fontes de luzes reunidas como se fosse uma formação com a aparência de um V de cabeça para baixo. A formação de luzes passou rapidamente por eles num voo bastante estranho. O parceiro de Chow não viu, pois estava virado para o outro lado. Apesar de parecer um avistamento de OVNI, uma explicação sugerida envolvia as luzes serem vindas de um barco de pesca que estaria a milhares de quilômetros abaixo. No entanto, assim como os outros vários astronautas, Chow não acredita que extraterrestres estejam nos visitando. Para eles, caso existisse uma civilização avançada que sabe como viajar grandes distâncias num curto espaço de tempo, por que não se mostram? Mesmo assim, Chow diz que não tem plena certeza disso. Eu sou cético em relação a alegações de que fomos visitados por alienígenas de outro planeta ou de outra dimensão, mas não descarto 100%. Eu tenho uma mente aberta e acredito que há outras formas de vida no universo, com certeza. Não bastasse o trabalho que os exploradores espaciais têm para se preparar para as missões, precisam lidar com estranhas e desafiadoras experiências ao saírem de nossa atmosfera. O espaço pode ser fascinante, mas não deixa de ser bastante assustador. E para você, qual foi o relato mais estranho de todos esses que apresentamos? Deixa aí o seu comentário, novas informações que possam enriquecer para a gente. E muito obrigado pela sua companhia, sempre tão especial. Até o próximo vídeo.